Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E a CDL de Blumenau deu início à campanha Muito Mais do que Chocolate, que busca movimentar o comércio local e oferecer atrações para toda a família. A iniciativa inclui sorteios, eventos e materiais promocionais para estimular as vendas nos estabelecimentos associados entre os dias 3 e 7 de abril. A CDL promove a gincana de Páscoa distribuindo vales brindes em diversos bairros da cidade. As dicas sobre a localização dos prêmios serão divulgadas no Instagram da CDL de Blumenau e quem encontrar um vale poderá trocá-lo por um ovo de chocolate na sede da entidade. Acompanhe agora o resumo da reunião das comissões legislativas com a repórter Gisele Scopel. Das 17 pautas que chegaram para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, 8 foram encaminhadas para parecer jurídico da Casa. Uma homenagem foi aprovada e um projeto de lei complementar foi rejeitado e arquivado. De autoria da vereadora Cristiane Loureiro, ele tinha o objetivo de proibir a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido em Blumenau. Mas na análise da constitucionalidade do projeto, ele fere alguns itens, como a Lei do Livre Comércio, por exemplo. As demais pautas foram aprovadas, entre elas o projeto de lei complementar de autoria do vereador Almir Vieira, que sugere o bloqueio obrigatório de acesso a lote baldio ou a edificação sem utilização. Também o do vereador Egídio da Rosa Becauser, que pretende beneficiar entidades sem fins lucrativos que atendem a população de forma voluntária com a isenção da coleta de resíduos. Também tiveram parecer favorável os projetos e emendas da vereadora Cristiane Loureiro, o que dispõe sobre a criação de campanhas de conscientização e alerta sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online, e também o que institui a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. E ainda o projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto, que propõe um plano de eletromobilidade, com a troca gradual do transporte coletivo dos ônibus a combustão por veículos elétricos. As pautas aprovadas também tiveram voto favorável na Comissão de Finanças e seguem para os trâmites do Legislativo. Inicia nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nesta primeira etapa, a imunização será direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de proteger as populações mais vulneráveis contra as complicações da gripe. Todas as unidades de saúde de Blumenau, com sala de vacina ativa, estarão abastecidas com imunizante. Para receber a vacina contra a gripe, é preciso levar um documento oficial com foto, a caderneta de vacinação e a comprovação de grupos de pertencimento aos grupos prioritários. E você sabia que a comunidade pode utilizar a Biblioteca Municipal para retirar livros para sua leitura? E para manter o seu acervo, ela aceita também doações durante todo o ano. Saiba como funciona o sistema de empréstimo e como doar para a biblioteca na matéria de Ana Paula Laude. Aqueles livros usados em bom estado que não têm mais serventia na sua casa podem ser direcionados para a Biblioteca de Blumenau. A Biblioteca Dr. Fritz Miller foi criada em 1940 e é administrada pela Secretaria de Cultura e Relações Institucionais. Ela está aberta à comunidade como um local de leitura, pesquisa e para empréstimo dos livros. Para levar algum exemplar para casa é muito fácil. É só vir até a biblioteca, trazer o comprovante de residência, um documento de identidade, né? Crianças até 5 anos não pagam, aposentados também não. E é R$ 7,00 a comunidade em geral, durante 6 meses, né? E também alunos, R$ 6,00. Então, é um valor irrisório só para a gente ter essa parceria com vocês, né? É só vir aqui, na hora sai a sua carteirinha e você já sai com o livro
que você quer levar para sua casa, tá? E também outra coisa importante é que se você não conseguiu naqueles 15 dias, você pode fazer a renovação através do sistema Pérgamo que nós temos. Então, de casa, do celular, você vai ali, faz e renova a tua leitura para sua casa. E para manter o acervo, a biblioteca aceita doações de livros de literatura clássica, infantil, juvenil e romances, em qualquer época do ano. Para os materiais didáticos, técnicos e de pesquisa, o ideal é que o conteúdo esteja atualizado com no máximo 5 anos de publicação. As doações passam por um processo de seleção antes de serem incorporadas ao acervo, encaminhadas a outras instituições ou até mesmo oferecidas para a comunidade. A nossa bibliotecária, que é a profissional da área, ela vai fazer essa análise. Porém, os livros têm que estar sem rasura, sem estar rasgado, amarelado, porque aqueles que são selecionados entram no acervo da biblioteca para ficar à disposição de toda a comunidade. Aqueles que não entram no acervo e ainda estão com uma boa situação, a gente coloca na reserva técnica. E aqueles que não vão, eles vão para outro projeto nosso, que é a Cesta do Livro, que fica bem na entrada da biblioteca, onde as pessoas toda a vida, pela parte da manhã ou à tarde, durante o dia inteiro, das 7h30 às 5h, passam, olham essa cesta e levam para sua casa aquele livro que está sendo disponibilizado para eles. Agora que você já sabe, separe as suas doações e leve até a biblioteca, que fica no Centro Histórico de Blumenau. Aproveite e faça o seu cadastro, já saia de lá com uma nova leitura nas mãos. E na última segunda-feira, dia 31 de março, o naturalista, médico e biólogo alemão Johann Friedrich Theodor Miller recebeu uma homenagem pela passagem dos 203 anos do seu nascimento. A homenagem ao Fritz Miller ocorreu no jazigo da família, no cemitério da Igreja Luterana, no centro. Na oportunidade, a história do biólogo e a sua importância para a humanidade foi resgatada pelo secretário de Cultura do município. 31 de março é um dia importante para a história de Blumenau, para a nossa cidade. Hoje nós celebramos o aniversário do Fritz Miller e a Secretaria Municipal de Cultura anualmente faz esta homenagem à memória e à vida do maior cientista brasileiro do século XIX. Aliás, ele tem sido considerado um dos maiores cientistas do mundo. O Fritz Miller nasceu em 1822, numa pequena cidadezinha chamada Windscher-Holzhausen, nas imediações de Erfurt. Na infância já conviveu com o Dr. Blumenau e na metade do século XIX migrou para Blumenau. Ele, que estudou matemática, ciências naturais, filosofia e medicina, acabou vindo para Blumenau e trabalhando como um colono. Mas mesmo assim ele não deixou de ter uma produção científica. E daqui, longe de Berlim, longe de Paris, de Londres, que eram os grandes centros de produção intelectual, ele produziu 263 artigos publicados, conhecidos até hoje, e ajudou cientistas do mundo inteiro com os seus trabalhos de observação daqui de Santa Catarina, daqui de Blumenau e de Florianópolis, antiga de Sterro. Então ele tem sido lembrado no mundo inteiro e nós temos aqui a honra de tê-lo tido como um dos primeiros imigrantes, alguém que ajudou no processo de desenvolvimento de Blumenau, e nós fazemos questão de celebrar esta data com escolares, com autoridades, com ecologistas, com pessoas que de fato homenageiam a ciência com o nascimento do Fritz Miller. No programa Fala Vereador, entrevistamos o parlamentar Bruno Cunha. Na entrevista, ele falou sobre vários assuntos, entre eles do seu trabalho em defesa da causa animal. Falou de um projeto de lei de sua autoria que vai garantir creches aos filhos de mulheres grávidas, sobre os ecopontos para reciclagem de lixo que ele tem reivindicado ao Executivo, e também sobre o seu pedido de uso da cão-terapia aqui na cidade de Blumenau. Primeiro, parte de um compromisso nosso de construir uma sociedade melhor para as pessoas e para os animais. Cão-terapia, vários estudos médicos mostram que a presença dos animais em terapia com alguns grupos, principalmente pessoas acamadas, pessoas idosas, tem resultados significativos, inclusive na questão de recuperação de memória, na questão da afetividade, do pertencimento, né? Os índices mostram isso. Eu fiz como vereador a indicação para um projeto piloto, para que a gente pudesse fazer uma experiência na Profamília. E o secretário Telmo, de forma imediata, acatou, e nós fizemos um teste através da Lu, que foi uma servidora aposentada aqui do município, juntamente com a Mayla, a cachorrinha da Defesa Civil, que desde 2015 fez esse trabalho com a cachorrinha, que foi nos hospitais, que foi em vários lugares. A gente conseguiu levar isso para a Profamília
e foi um sucesso, né? Os idosos super aprovaram e agora, como vereador, eu estou entrando com um projeto aqui na casa para que a gente tenha uma política que não seja só de governo, mas uma política de Estado, e temos todo o aval do prefeito Egídio, que sempre teve uma sensibilidade com a causa animal, para que a gente possa fazer desse projeto piloto um programa sério na nossa cidade e levar para outros grupos e deixar esse recado, o recado que sim, a gente pode e precisa construir uma sociedade melhor e uma sociedade que olhe com sensibilidade, com inclusão, com amor e com pertencimento a todos, as pessoas e aos animais. A entrevista completa com o vereador Bruno Cunha você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa e ainda a qualquer momento pelas plataformas aqui da Câmara de Blumenau. Agora vamos a um breve intervalo. Resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. E você, está em busca de emprego? Acompanhe o nosso boletim com as vagas do Cine. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine, é um serviço público que conecta os trabalhadores às empresas que têm oportunidades de emprego a oferecer. Ele também oferece orientações e informações sobre o mercado de trabalho. Veja agora quais as áreas que possuem vagas abertas essa semana. 27 vagas de ajudante de carga e descarga, 19 vagas para assistente de vendas, 28 vagas para balconista, 51 vagas para auxiliar de logística, 3 vagas para camareira, 6 vagas para coordenador de restaurante, 20 vagas para costureira, 4 para estoquista e 2 vagas para operador de máquina de terraplanagem. A partir deste mês de abril, os contribuintes já contam com a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física, que contém dados completos para facilitar o preenchimento e a entrega do imposto anual. Desde o dia 17 de março, quando iniciou o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025, a Receita Federal estava disponibilizando apenas a versão com dados limitados para os contribuintes. O prazo limite para a entrega total do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 é às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. Uma grande promessa do atletismo brasileiro esteve na Câmara de Vereadores essa semana, antes de embarcar para o Campeonato Mundial de Atletismo Escolar. Veja a matéria. O Legislativo, por meio do vereador Egídio Becauser, recebeu a visita da jovem de 14 anos, Maziel Flamande, que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar. O secretário de Esportes, o treinador, a família da atleta, o presidente da Câmara de Vereadores, Ailton de Souza, o Ito, e o vereador Bruno Win também desejaram boa sorte a ela antes do embarque. Ainda esteve presente a diretora da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves, colégio onde ela estuda desde que chegou ao Brasil há 5 anos e onde tudo começou. Lá na escola, hoje a gente tem 950 estudantes. Desses 950, mais de 30% praticam atividades físicas lá na escola. A gente tem 5 modalidades da iniciação esportiva em parceria com a Secretaria de Esportes, mais 10 modalidades que são os nossos professores que treinam os estudantes, né? E a Maziel, ela é a gente diz que ela é incentivadora dos outros estudantes, né? Tanto que no ano passado, quando ela voltou do Brasileiro, nós paramos a escola para mostrar para todo mundo que todo mundo tem oportunidade de chegar, basta ter a persistência e a vontade que ela tem de não desistir e correr até o final. A haitiana teve o dom para as pistas descoberto pelo seu treinador, Ednilson Machado, conhecido como Montanha. Começou no projeto de corrida em setembro de 2023 e desde então vem aprimorando sua técnica e ganhando medalhas. Então a gente começou inicialmente com competições escolares, né? E fomos galgando competições com o tempo, né?
Depois a gente começou com o GES, que era o Jogos Escolares Santa Catarina, nas fases municipal, micro-regional, regional, estadual e, por fim, o Campeonato Brasileiro, que foi realizado ano passado em Recife, Pernambuco. E ela acabou vencendo a prova lá do 800 metros e do 2.000 metros, conquistando a vaga para o Campeonato Mundial, que agora é a Ginasiade, que vai acontecer na Sérvia, em Zlatibor, na cidade lá. Lá, eu acredito que ela tem uma possibilidade de brigar, ser uma pessoa relevante na competição, pelos treinamentos que estão sendo acusados agora no decorrer da temporada, né? Claro, é uma caixinha de surpresa, porque é um nível mundial agora, né? É uma competição que a gente está indo pela primeira vez, mas a gente acredita que ela pode fazer um bom papel e representar o Brasil da melhor maneira possível lá. Maziel venceu todas as etapas dos Jogos Escolares na prova de 800 metros. E no Campeonato Brasileiro, no Recife, além da medalha de ouro nos 800 metros, levou a medalha de prata nos 2.000 metros. Mesmo tímida, ela se mostra confiante e destaca que o objetivo é ajudar a família. Eu espero vir com uma medalha para o nosso Brasil, fazer a bancada tremer de torcida. Eu penso em ser alguém maior na vida, para eu poder ter capacidade de comprar uma casa para minha mãe própria. Mas além dos treinos e do esforço diário, a atleta teve que enfrentar um outro contratempo para poder embarcar para a Sérvia. Tem um acordo entre Brasil e Sérvia que atletas brasileiros não precisam do visto, né? Mas pelo fato de ela não estar naturalizada ainda, está em processo, ainda oficialmente ela é haitiana, o Haiti e a Sérvia não têm esse acordo de entrada livre. Então ela, no caso, era a única atleta do atletismo do Brasil que precisa desse visto para entrar na Sérvia para competir. E para conseguir o seu visto a tempo, foi realizada uma força-tarefa de quem apoia o esporte, como a Secretaria do Esporte de Blumenau e o gabinete do vereador Egídio, que intermediou a regularização. Foi a necessidade de ter, porque ela tem um passaporte estrangeiro, então ela está sendo naturalizada ainda, ela está conosco já há quase 5 anos, é haitiana e está na nossa comunidade nos representando e é exemplo de superação em todos os sentidos, né? Ela e a família se mudaram para Blumenau e mostram que não são campeões na pista, mas campeões de vida, né? Isso, o esporte vem mostrando essa resiliência que cada um deles tem, que é possível conquistar mesmo uma terra distante. Então ela está integrada a Blumenau, então é a blumenauense que nos muito orgulha em estar no Mundial. A gente fica bastante feliz, né, por uma atleta de base, escola pública e buscando tendo índice para o Mundial, né? Então, é o apoio de muitas mãos, né? O trabalho do professor Ednilson, do Montanha, trabalho fantástico que vem fazendo não só com ela, mas com outros atletas, da diretora Camila, que apoia o atletismo, mas outras modalidades também, lá no Lúcio Esteves, o secretário Sérgio Galdino, a Federação Catarinense de Atletismo também, que teve envolvimento na busca aí do visto. Foram muitas pessoas, o Conselho Estadual de Esportes, e aqui representado pelo conselheiro o Emerson, o Topo, que também se envolveu bastante, né, apoiando a MASE. E nós ficamos extremamente contentes e honrados, né, na torcida, para que outros atletas, né, despontem e levando o nome do nosso município, do nosso estado, do nosso país para o mundo todo. Agora é só torcer pela nossa representante, que no dia 8 de abril fará a prova de 800 metros e no dia 11 de abril a de 2.000 metros. E a semana começou com um assunto muito sério, que precisa de ações que ajudem a diminuir os casos de violência contra a mulher. Uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau discutiu os dilemas e os caminhos para esse desafio. O assunto é de interesse de toda a sociedade e a Casa Legislativa ficou com um plenário cheio. No mural, mensagens que lembram um cenário triste e desafiador, com dados de crimes de violência contra a mulher e nomes das vítimas que perderam suas vidas para homens que achavam que elas eram posse deles. A audiência pública, solicitada pelo vereador Jean Volpato, reuniu pessoas das mais variadas esferas para trazer luz a um assunto que já se tornou problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
A gente teve 51 feminicídios no ano passado, esse ano até o momento são 8 mulheres assassinadas de forma covarde e a gente precisa debater as políticas públicas de proteção às mulheres. O objetivo principal é criar uma rede de proteção das mulheres na nossa cidade. A gente sabe que muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência, sobretudo também têm classe social, são as mulheres mais pobres da sociedade que às vezes não têm acesso ao transporte coletivo, por exemplo, para ir até a uma delegacia da mulher. Quando chega na delegacia da mulher, esse atendimento muitas vezes fica um pouco aquém por conta até da estrutura que lá se coloca. Então são várias demandas. Blumenau não tem um conselho municipal das mulheres. A gente iniciou aqui um projeto de lei que garante o aluguel social para as mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe também que muitas vezes as mulheres acabam se submetendo com a violência por conta dos filhos, a questão patrimonial. Então são vários debates que a gente pode fortalecer aqui na cidade de Blumenau para que, se não zerar, que seria o nosso objetivo, né, que a gente não tenha mais o feminicídio, mas que mitigar, conter essa violência, porque é uma violência que ela não é só física, ela é patrimonial, ela é psicológica, são várias nuances, inclusive da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Entidades e forças policiais que também atuam no fronte desse combate estiveram presentes, como a comissão da OAB por Elas, que faz um trabalho de assistência jurídica para as vítimas. Realmente discutir sobre tudo que a gente precisa melhorar, todos os apontamentos e também destacar tudo que já está sendo feito, né? E também aprimorar esse sistema, onde a gente visa realmente a proteção da mulher. A presidente da comissão da OAB por Elas ainda trouxe uma novidade que pretende ajudar vítimas que têm vulnerabilidade financeira. Muitas mulheres não têm sequer o dinheiro para o ônibus para dar continuidade ao acompanhamento. Por intermédio da vereadora Cristiane, uma solicitação ao executivo que verificasse a possibilidade de viabilizar vale transporte às vítimas de violência doméstica que estão hoje com medidas protetivas ativas. Porque muitas delas não têm condições financeiras, por exemplo, de buscar um auxílio junto aos CEMUDs ou até mesmo frequentar grupos de apoio que são fornecidos pelo Tribunal de Justiça, porque não tem condições de pagar uma passagem de ônibus. Nesse espaço criado para o diálogo entre autoridades de segurança pública, poder legislativo e sociedade, o que se percebe é que alguns passos já foram dados, mas ainda há muito que se trabalhar. E o trabalho dessa união é que realmente vai fazer a diferença. Um dos trabalhos hoje da Rede Catarina também é fazer essa divulgação do nosso trabalho e de toda essa rede de amparo para a mulher nessa questão de proteção à violência mesmo. Então a gente percebe a importância realmente da gente fazer essa divulgação para que mais mulheres possam estar cientes de todo o amparo que elas têm se elas procurarem ajuda. O que eu percebo de evolução é que as mulheres hoje em dia elas têm uma melhor consciência do que é violência doméstica e familiar. Não só as mulheres como os homens também. Tanto é que no decorrer dos últimos 10 anos, a gente verifica um aumento no requerimento de medidas protetivas. Isso demonstra que a mulher está mais consciente do que é violência doméstica e familiar e do seu direito. A gente vê as instituições trabalhando em rede, todo mundo em prol da mulher. E o que eu acho o que precisa melhorar é a educação. A educação da mulher, a educação do homem, a educação dos adolescentes e das crianças acerca do que é violência doméstica e familiar. A representante da Procuradoria Especial da Mulher, que também faz parte dessa rede de acolhimento às mulheres, participou desse debate. Discutirmos o tema, levando em consideração que tem toda uma rede de proteção, que através do trabalho da Procuradoria da Mulher nós acompanhamos, mas tem demandas que não dependem só, né, dessa rede de proteção, é a nível estadual também, por isso precisa os encaminhamentos necessários. E foi discutido isso nessa audiência e será levado, né, adiante com um exemplo da Delegacia 24 Horas, que inclusive já foi uma solicitação também que partiu, né, do nosso gabinete, da Procuradoria, porque a gente entende que as principais demandas de violência acontecem principalmente sexta-noite e fim de semana. A deputada estadual, que também é procuradora estadual da mulher, Luciane Carminati, veio prestigiar a reunião. Ela destacou várias ações em prol da segurança da mulher, assim como o tratamento dos homens que praticam essa violência. Em primeiro lugar, é importante compreender como que se dá a violência. E nós só vamos diminuir ou acabar com a violência contra a mulher se nós sairmos do silêncio. Então, o silêncio não nos ajuda. A gente precisa dar voz. E dar voz significa também termos políticas públicas
que se cruzam. Porque a violência contra a mulher, quando ela chega, o feminicídio, quando chega, ele não chegou primeiro isso. Ele é uma sucessão de um comportamento desequilibrado, da falta de apoio, de estrutura e de ausências ao longo da vida. Então, aqui mesmo em Blumenau, tem hoje em torno de 4 grupos de homens reflexivos. Essa é uma experiência que nós estamos levando para o Estado, é muito positiva. Nos grupos reflexivos, o índice de incidência recai para em torno de 6%. Então, é um programa que deu certo, mas é uma política pública que, inclusive, está sendo implementada pela Secretaria da Assistência Social. Nós defendemos que os governos municipais tenham estrutura para tratar do tema da violência contra a mulher e das violências contra meninas, contra mulheres. E quando eu falo políticas públicas, estrutura, eu estou falando de ter um órgão no governo municipal, nas políticas públicas do local, que possa chamar a saúde, a assistência social, a educação, o desenvolvimento econômico e cruzar todas essas políticas. O que é que nós vamos fazer para evitar as violências e para atuar, acima de tudo, na prevenção, mas também acolher aquela mulher que sofre violência e aquela família, aqueles filhos que ficam órfãos da violência. Então, é possível sim e é necessário e a gente precisa avançar. Porque violência significa cultura. A cultura da violência precisa ser combatida por uma outra cultura. E neste sábado, dia 5 de abril, no Centro Histórico de Blumenau, acontecerá o Beer Day na Praça. O evento reunirá rótulos de mais de 100 cervejarias de todo o Brasil. A programação musical e gastronômica será na Praça Hercílio Luz, localizada na Rua 15 de Novembro, número 160. O evento tem entrada gratuita e acontece das 10 às 20 horas. Para as crianças, há uma estrutura de parquinho gratuita e disponível. Confira agora alguns dos assuntos tratados na sessão ordinária desta terça-feira, com a repórter Gisele Scopel. Na reunião ordinária foram aprovados 2 projetos de lei que declaram entidades de Blumenau como utilidade pública. Indicada pelo vereador Ailton de Souza, o ITO, a Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida, e do vereador Gilson de Souza, o Instituto Viver Blumenau. Na tribuna, foi cedido espaço para o presidente da Associação de Moradores da Rua Guilherme Perner e Transversais, que falou das atividades da associação, que atende cerca de 400 crianças no contraturno escolar, com várias atividades, também das melhorias feitas no espaço. Mas ele trouxe uma reclamação referente a uma multa da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade por barulho em excesso. A gente está muito revoltado com essa multa, a gente tomou uma multa lá de R$5.000, não foi chamado ninguém da nossa associação para acompanhar o aparelho na aferição e a comunidade está revoltada, não só o presidente, mas toda a comunidade com esses R$5.000 de multa, porque não deram prazo nenhum para a gente se adequar também quanto ao barulho lá. E era um dia de futebol e tinha uma festa também do lado da associação que não era da associação e foi aferido nesse dia. E ninguém acompanhou essa aferição. O que a gente quer é que o executivo da cidade e os SEMAS comuniquem, né, as pessoas quando for fazer uma aferição no momento desse, porque daí a gente tem como se defender. Porque a gente não sabe nem o que vai fazer agora, como é que a gente vai pagar esses R$5.000 numa associação que é pequenininha, ganha lá um pouquinho por mês para manter as contas em dia. Os vereadores também destacaram as demandas junto à comunidade. Abordei algumas demandas, entre elas o aumento da tarifa de esgoto, que inicialmente era de 5% e aumentou mais 10%. Inclusive, nosso gabinete encaminhou a AGIR um requerimento solicitando o porquê, né, desse reajuste, pedindo esclarecimentos para a nossa população. Também abordei sobre dados que saíram recentemente sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que em Blumenau, a cada 20 horas, uma criança é vítima de violência sexual em Blumenau. Isso é um dado muito triste e que a gente também tem que trabalhar tanto quanto a violência contra a mulher.
e da violência contra a mulher, também destacando uma tentativa de feminicídio também no bairro Texto Salto. A gente precisa abordar e falar mais disso até para conscientizar a população e para que haja mais denúncias para a gente realmente, de fato, poder combater a violência. Uma reunião que estive ontem na Secretaria de Educação buscando informações referente a 2 emendas parlamentares, uma de 300 mil para o Colégio Alves Ramos e outra de 100 mil para o CEI Tiago Anzini, que até então, já ano passado, no começo do ano, eu levei uma intenção no protocolo dessas emendas. No mês 4, 5, essa emenda já foi depositada na conta do município e até agora nada de ginásio de esporte, nada de recuperação do pátio como um todo. E fui ontem visitar a secretária me passou a informação que agora quem tem que fazer os projetos é o município, que faz os projetos na parte de educação, e vou sentar com o município para agilizar o mais rápido possível, porque nós temos engenheiro no município e não dá para esperar tanto tempo assim a aplicação de um recurso, mesmo porque lá atrás eu fiz um levantamento do valor de um ginásio que caberia lá no CEI Alves Ramos em torno de quase 270, 280 mil reais, que foi inaugurado lá na Vila Itopava. E eu tinha 300 mil de emenda. Teoricamente agora esse valor não vai ser mais o mesmo, aí quem vai perder? Quem vai perder é a comunidade que esperou até então esses recursos, e o próprio município vai desembolsar mais algum recurso para completar um aditivo para finalizar esse ginásio. O presidente também apontou a aprovação do requerimento que aprova a sessão itinerante do mês de abril. A próxima itinerante será no bairro da Velha, dia 23 de abril, numa quarta-feira. Assim como foi a nossa sessão no Clube de Cassino Badefurt, na Velha também, vamos ouvir com certeza a comunidade. Até hoje eu encaminhei aos vereadores todas as demandas que ora aconteceu naquela noite, fizemos uma indicação em conjunto com os 15 vereadores para a gente encaminhar para o Executivo para tentar atender a demanda daquela comunidade, naquela audiência pública. Agora vamos ao breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esta semana, aqui no programa TVL Comunidade, eu entrevistei o coordenador do PROCON de Blumenau, o ex-vereador César Campesato. Ele falou sobre o trabalho do PROCON, tirou dúvidas sobre os direitos e deveres dos consumidores, de modificações que ele fez no órgão para melhorar ainda mais o atendimento à comunidade, e também sobre o programa Limpa Fios, para combater o abuso de fios nos postes de Blumenau. Esse programa, Operação Limpa Fios, é um programa desenvolvido pela CEPLAN, CELESC e PROCON conjuntamente, no sentido de estar fiscalizando os cabeamentos e fios soltos, deixados em sua grande maioria pelas empresas de telefonia. Então é um problema sério, crônico da nossa cidade, a poluição visual e o risco. Então, no momento em que está trazendo um risco para as pessoas, o PROCON está ali preocupado. Nós já tivemos motociclistas que tiveram acidentes com a fiação solta, tivemos também casos de risco, com o sentido do cabo ainda ter alguma atividade, a pessoa estar pegando nesse cabo. Então, a nossa cidade está com esse problema. Esse é um problema também não só de Blumenau, mas aqui nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós somos uma cidade turística, nós estamos aqui para receber o nosso turista e a gente tem que dar uma cara limpa para a nossa cidade. Então essa operação está realizada agora, não como das outras vezes de forma pontual. Agora ela será um programa permanente que existirá na nossa cidade. O programa TVL Comunidade você acompanha aqui na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Acompanhe agora o resumo da reunião das comissões legislativas permanentes.
Na ordem do dia das comissões de Educação, Transportes e Turismo desta quinta-feira, foram analisados 5 projetos de lei e 2 emendas. Todas as propostas receberam parecer favorável. Entre elas, está a que dispõe sobre a criação de campanhas de conscientização e alerta sobre os riscos de vício associados a jogos de azar e apostas online, da vereadora Cristiane Loureiro. A Comissão de Educação ainda solicitou uma reunião com a BRK Ambiental, Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, AGIR, e o presidente do SAMAI, para pedir esclarecimentos sobre o aumento na taxa de esgoto. A gente recebeu diversas mensagens porque está se propagando propositalmente de forma equivocada, maldosa na internet, que passou por essa casa. Em votação, o aumento de quase 16% da taxação do esgoto. E não foi isso que aconteceu. Não passou por essa casa, em momento algum. Agora, o que nós fizemos via comissão, onde o vereador Gilson é presidente, eu estou como relator e o vereador Matias é vice-presidente, que nós possamos chamar não só o presidente do SAMAI, que está lutando intensamente para colocar a casa em ordem, porque a herança que ele recebeu foi caótica, mas também a BRK e a AGIR, para que venham e prestem sim esclarecimentos, não só nós vereadores, mas a toda a população, através de nós aqui que levamos a informação para a população sobre toda a situação que tem acontecido, sobre esse aumento e sobre tudo que norteou esse novo modelo, ou esse novo formato, essa nova porcentagem, né, esse aumento considerável. Então, via comissão, nós pedimos para que seja trazido aqui. E por que é importante, Ana Paula, numa comissão? Porque nós temos mais liberdade de discussão, nós temos ali uma conversa franca, aberta e com um tempo de maior qualidade. Patinetes e ciclomotores têm se tornado um transporte cada vez mais comum nas cidades. Mas a falta de entendimento sobre as regras desse tipo de veículo traz dúvidas e muitas vezes riscos aos usuários. Em Blumenau, esse trânsito vai passar a ser fiscalizado. Acompanhe. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte esteve com a guarda de trânsito em vários pontos da cidade para orientar os usuários dos patinetes. Isso porque, em breve, o município vai colocar em prática a lei de fiscalização desses veículos. O prazo para a adequação foi prorrogado, porque, segundo o presidente da SMTT, os usuários não sabiam a potência dos próprios patinetes, que deve estar indicada na roda traseira. Nós vamos, enquanto educação no trânsito, vamos orientar ainda essa semana que vem, um pouco mais ainda, para que as pessoas entendam realmente a preocupação nossa, que é a condução segura. Por exemplo, quem vai conduzir ciclomotor tem que saber que só pode conduzir ciclomotor quem é habilitado. E se for transportar algum passageiro, no mínimo 10 anos de idade. É importante estar atento às regras para os veículos que têm até 1000 watts e para os que passam dessa potência. Todo aquele veículo que é até 1000 watts, né, ele é considerado autopropelido, que é o patinete, o monociclo, né, e bicicleta elétrica. Então esse princípio só deve ter cuidado que só pode circular em ciclovia e ciclofaixa e calçada compartilhada, e nesse caso não precisa ser de maior, não precisa de habilitação. A partir de 1000 watts até 4000 watts é o ciclomotor. Esse já muda tudo. Tem que ser habilitado, não pode transitar em calçadas e na atual situação nossa, estamos permitindo a circulação do ciclomotor nas ciclovias e ciclofaixas em baixa velocidade, no máximo 20 por hora. Então é mais a conscientização do condutor do ciclomotor, né, do que a própria fiscalização. Que habilitação é essa que esses pilotos vão ter que ter? Categoria A, para 2 e 3 rodas. Então, para quem tem a categoria A ou ACC, que também é autorização, vai estar autorizado. E lembrando, quando houver a fiscalização, né, além de ser habilitado, tem que usar capacete, deverá também emplacar esse veículo. Mas o emplacamento vai continuar quando? Quando tiver a lei municipal em vigor. Aí, quando tiver a lei municipal, vamos dar mais um prazo para que seja feito o quê? O emplacamento do veículo. De acordo com a lei, menores de 18 anos não podem pilotar. O uso do capacete é obrigatório. Por ainda não ser exigido o emplacamento, os infratores não vão ser multados, mas as penalidades para quem infringir a lei será a remoção do veículo para o pátio, o que acarreta o custo da diária de R$ 300 a R$ 400. A retirada do ciclomotor só poderá ser feita com a apresentação da nota fiscal e a obrigatoriedade do emplacamento.
Para esclarecer ainda mais esse assunto, a Câmara de Vereadores vai promover uma audiência pública, atendendo a um requerimento do vereador Flávio Linhares. Foi aprovado esse requerimento e a audiência pública será realizada no dia 22 de abril às 19 horas aqui na Casa Legislativa de Blumenau. E a importância dessa audiência pública é passar para a população essas informações essenciais e dar a oportunidade de haver essa discussão, porque é uma realidade de uma norma federal que vai ser aplicada, deve ser aplicada aqui no município e exigiu todo esse esforço da Secretaria de Trânsito por parte do Executivo. E aqui, como um vereador, sendo a voz do povo, trazer essa discussão cada vez mais próxima da população. Gostaria que participassem os responsáveis, o secretário Fábio Campos da CMTT, aqui de Blumenau, todos os usuários e aqueles que têm conhecimento, que já passaram por algum problema relacionado aos ciclomotores, para que a gente possa trazer e fazer uma discussão mais ampla possível. E através de um decreto, o governo federal vai realizar a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, como feito em outros anos. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio. Com base na folha de pagamentos de fevereiro, o governo estima que 34,2 milhões de aposentados e pensionistas vão receber o 13º antecipado. Ainda de acordo com o INSS, as parcelas serão depositadas junto com o pagamento regular do mês. Vamos conferir agora o resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, que aconteceu no plenário do Legislativo. Diversos voluntários do Instituto de Amparo às Pessoas com Câncer de Blumenau e região estiveram no plenário durante a sessão ordinária. Na reunião, foi aprovado um projeto de autoria do vereador Egídio Becauser, que declara de utilidade pública a instituição. O momento da presidência foi utilizado pela assistente social da entidade, que divulgou as oficinas oferecidas e as várias formas de ajudar as famílias dos pacientes. Tudo que eu tenho dentro da instituição, todos os 8 cursos que a gente tem, de manicure também a gente dá gratuitamente e todos os cursos foram pessoas físicas que nos ajudaram e empresas que nos ajudaram também. Então eu sou muito grata, primeiro a Deus, depois a minha família que sempre está por trás me ajudando e depois a todos os voluntários, a todos os empresários, a todos que fazem a vida dessa pessoa que está com câncer melhor. O que representa para a instituição agora receber esse projeto aprovado de declaração de utilidade pública? Nossa, para nós representa muita coisa, porque agora a gente já vai começar a andar, né? Que agora a gente estava parado, então agora é mais fácil para a gente tirar os SEBAS, ganhar o troco solidário. Então vai ficar mais fácil para a gente pagar aluguel, vai ficar mais fácil para a gente fazer mais ainda. Outro projeto de lei discutido e aprovado pelos parlamentares nesta quinta-feira é o que prevê a divulgação no portal da Transparência do currículo acadêmico e profissional de todos os agentes públicos do Poder Executivo que ocupam cargos de secretário municipal, diretor e gerente. O autor da matéria comemora. Isso é importante, é transparência que a população tem e precisa, principalmente para saber o que cada um que está ocupando um cargo tão importante, que é um cargo comissionado, seja de secretário, diretor ou gerente, que eles tenham lá disponibilizado no portal Transparência o currículo. Qual é a formação, qual é a experiência e se ele tem condições e capacidade para ocupar esse espaço. Então nada mais é do que transparência, dar o direito à população que está e pode acompanhar a formação e a qualificação deste profissional que presta esse serviço para a nossa sociedade. Então é um passo importante para que a gente possa cobrar pessoas técnicas que ocupem os espaços públicos e que possam fazer um trabalho técnico. Então esse é um primeiro passo de transparência. Além dos projetos, foram discutidos e aprovados requerimentos e moções. Na tribuna, diversos assuntos importantes foram abordados, como a reunião do presidente e do vice-presidente da Câmara com o procurador do município para dar sequência às negociações sobre a nova sede do Legislativo. A gente estava com bastante otimismo que viria um retorno positivo da Procuradoria do próprio prefeito municipal e o procurador Éder Moron nos deu
parecer favorável a dar continuidade para que a gente possa realmente adquirir aquele imóvel ao qual nós apresentamos o requerimento e o encaminhamento. Agora, vamos sentar após a sessão os 4 vereadores da mesa para a gente elaborar um documento e encaminhar novamente ao Executivo, porque o Executivo vai ter que solicitar essa demanda junto à Secretaria de Educação para que a gente disponibilize aquele imóvel e após esse encaminhamento a gente vai sentar com o Executivo as duas formas da gente fazer essa transição. Ou o terreno que temos aqui ao lado, ceder esse terreno para a educação como forma de compensação, ou final do ano tem sempre aquelas sobras que a Câmara acaba devolvendo ao Executivo, com esse recurso da sobra adquirir esse imóvel. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá, bom final de semana.